Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos. Estou aqui para dar boas-vindas a todos que participam dessa reunião semanal de programação da operação do dia 20 de maio de 2022. Nessa tarde com temperaturas agradáveis aqui no centro-sul do país e até em algumas regiões do norte do país, finalmente. Primeira massa de ar frio mais intensa do ano e nesse tempo, nessa temperatura, que a gente dá início a essa reunião. Como sempre, né, o primeiro bloco de apresentações vai ser composta pela apresentação da previsão meteorológica, da previsão hidrológica e da previsão hidráulica. E quem vai começar as apresentações, o round de apresentações da reunião de hoje, é o Eduardo, que vai fazer a apresentação da previsão meteorológica. Eduardo, por favor. Obrigado, Hélio. Boa tarde a todos e todas. Compartilhando aqui a tela. Começando falando do observado, né, dessa última semana, né, nessa última semana que a gente teve bastante movimentação de meteorologia, né, no que se refere às condições atmosféricas. A gente teve o avanço de uma frente fria, a gente teve a formação do ciclone subtropical Iaquecã, e com isso, né, a gente teve alguns volumes de chuva baixos, né, no máximo entre 20 e 25 milímetros em alguns pontos, mas no geral abaixo disso nas bacias do Uruguai, do Jacuí, do Iguaçu, na Incremental, Itaipu e também em alguns pontos da bacia do Paranaíba e do Grande. Nas bacias da região norte, a gente teve chuva só nas áreas mais baixas, né, dessas bacias, e também de forma bastante pontual e sem grandes volumes, né, mas no geral, né, depois que a gente teve a formação do ciclone, a frente fria se deslocou bastante lá para o Nordeste, a gente passou a ter o predomínio de tempo seco, e como você mesmo já disse, Hélio, temperaturas bem baixas no centro-sul do Brasil. Outra consequência desse avanço da frente fria até o Nordeste é que nessa última semana, principalmente nesses últimos 2, 3 dias, a gente teve uma redução da velocidade do vento e, consequentemente, da geração eólica nos parques eólicos do Nordeste. Todos os estados tiveram essa redução, que foi mais sentida principalmente no estado da Bahia. Para a próxima semana, né, a gente tem o modelo ETA indicando uma condição de chuva aqui no centro-sul do Brasil, mas os modelos GFS e CMWF, eles mantêm essa condição de tempo seco com gradual elevação das temperaturas no centro-sul do Brasil. Apenas no final dessa semana operativa, lá já próximo do dia 27, da sexta-feira, a gente deve ter a aproximação de uma frente fria chegando ao Rio Grande do Sul, e aí sim essa frente fria avança entre o final dessa próxima semana operativa e início da próxima semana operativa, provocando chuva nas bacias do sul do Brasil. Os maiores volumes são esperados para a segunda semana do horizonte. Então, nessa semana, a gente tem predomínio de céu claro e não tem previsão de chuva muito significativa. A maior parte das bacias não chega nem a 5 milímetros, nas bacias do Uruguai, do Jacuí e nas demais bacias. Nas bacias do centro, da faixa central e do norte do Brasil, não tem previsão de chuva para essa próxima semana, com exceção de alguns pontos da bacia do Madeira e nas áreas mais baixas ali da bacia do Tocantins. Com isso, né, agora que a massa de ar frio já está atuando sobre a maior parte do Brasil, ela já vai se dissipando, as temperaturas vão subindo, ela vai cedendo o lugar dela para uma massa de ar mais típica do Brasil, e para a próxima semana a condição é de elevação das temperaturas nas capitais do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste e também nas capitais do Norte, que foram mais impactadas por essa massa de ar frio nos últimos dias. É o caso de Rio Branco, de Porto Velho, e também no caso da temperatura máxima de Manaus, que teve alguns dias com temperaturas abaixo dos 30 graus, principalmente nos últimos dias. Em relação à geração eólica, né, com a persistência dessa frente fria atuando ali na região do Nordeste, a gente tem uma expectativa de estabilidade, talvez não em níveis tão baixos quanto os dos últimos dias, mas ainda assim sem retomar os patamares do início da última semana operativa, ou mesmo das semanas operativas anteriores. E para geração solar, né, com esse predomínio de tempo seco, né, a gente tem também essa condição de estabilidade, mas ao contrário da geração eólica, uma estabilidade
plena, né, com a geração a todo vapor em todos os estados com geração solar. Te passo de volta a palavra, Hélio, e estou à disposição para questionamentos e dúvidas que vierem a surgir. Valeu, Eduardo. Obrigado aí pelos esclarecimentos, pela notícia que a massa de ar frio vai aos poucos se dissipando. E com base nessas informações, né, da pouca precipitação das bacias do centro e sul do país, a gente vai... Abaixa o microfone. Acho que agora melhorou, desculpem, gente. Vamos agradecer aí ao Eduardo pela apresentação, pelas informações meteorológicas, né, que a massa de ar frio já está se dissipando. E nesse contexto, né, que ele já comentou sobre a pouca precipitação na próxima semana, principalmente na próxima semana aí nas bacias subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente vai pedir aí para a Milena fazer a apresentação da previsão hidrológica, que vai ter como base as previsões que o Eduardo acabou de passar. Milena, por favor. Muito obrigada, Hélio. Boa tarde, pessoal. Compartilhar minha apresentação. Então, começando com a previsão hidrológica. Então, como o Eduardo, né, apresentou para a gente, previsão de precipitação, começando aqui nas bacias do Sudeste, Grande, Paranaíba, Paraná e Paranapanema. Então, não temos volumes de chuva significativos previstos aí nas duas próximas semanas. Um modelo, né, o modelo ETA que vê alguma coisa ali próximo nos dias 26, 27, mas os demais modelos também mais para o final do horizonte, vendo volumes próximos aí aos 5 milímetros. Acompanhamento de ENA, então, para o sistema Sudeste. Com base nisso, né, nessa previsão de precipitação, temos um comportamento de recessão. Previsão mensal é de 66% da MLT, sendo o quarto menor posicionamento do histórico. Para a bacia do Rio Grande, um comportamento de recessão, previsão mensal de 63% da MLT, sendo o 11º menor. Para a bacia do Rio Paranaíba, então um comportamento também de recessão, previsão mensal de 61% da MLT, sendo o 6º menor do histórico. Para a bacia do Paranapanema, então um comportamento também de recessão, vai seguindo aí uma estabilidade das vazões desde o início do mês, né? Previsão mensal de 46% da MLT, sendo o 10º menor do histórico. Aqui para as bacias do Sul, Iguaçu e Uruguai, previsão de precipitação. Então, ali apenas um modelo, né, vendo volumes um pouco maiores, nos dias 26 e 27. Depois, olhando a previsão por conjunto, temos volumes de chuva entre 5 a 10 milímetros, próximos aos 10 milímetros. Então, para o Sul, acompanhamento de ENAs. Temos um comportamento de recessão, seguindo aí de uma leve elevação das vazões, mais para o final do horizonte. Previsão mensal é de 189% da MLT, né? Considerando essa grande elevação que tivemos aí mais para o início do mês. E o posicionamento do histórico fica como o 12º maior. Para a bacia do Iguaçu, então previsão de recessão com uma leve elevação das vazões mais para o final do horizonte, mas mantendo aí as duas próximas semanas quase todos os dias abaixo da MLT. Previsão mensal de 131%, sendo o 25º maior do histórico. Para a bacia do Uruguai, então, segue um comportamento de recessão, ficando ali próximo, em torno, né, da MLT nas duas próximas semanas. Previsão mensal é de 261% da MLT, sendo o 6º maior do histórico. Aqui, para as bacias do São Francisco e Tocantins, não temos previsão de precipitação, né, volumes de chuva quase nada aí praticamente nas duas bacias. Acompanhamento de ENAs para o subsistema Nordeste. Um comportamento de recessão das vazões, previsão mensal de 52% da MLT, sendo o 10º menor do histórico. Aqui temos um acompanhamento dos postos, né, do Médio São Francisco. Então, a maioria dos postos segue um comportamento de estabilidade, um comportamento de recessão. Acompanhamento de ENAs para a bacia do São Francisco. Então, o comportamento das vazões continuam bem estáveis, né, nesse período. Previsão mensal de 52% da MLT, sendo o 10º menor do histórico. Acompanhamento de ENAs para o subsistema Norte.
Então, comportamento de recessão, previsão mensal de 82% da MLT, sendo o 28º menor do histórico. Para a bacia do Tocantins, então, recessão, previsão mensal de 71, sendo o 19º menor do histórico. Aqui temos um mapinha com a previsão hidrológica semanal para as 2 próximas semanas, a maioria das bacias com previsão abaixo de 80% da MLT. Temos algumas bacias com previsão aqui no sul, alguma coisa no sudeste entre 80% e 120%, e acima de 120% da MLT, algumas bacias aqui no norte. Previsão mensal. Então, para o subsistema sudeste, né? Tivemos pouca variação aqui entre PMO e revisões, 69% foi previsto no PMO, depois mantendo aí 66%, ficando como o 4º menor do histórico na revisão 3. Para o Nordeste, então, tivemos também pouca variação, PMO 49, revisão 48, 51 e agora 52 na revisão 3, sendo o 10º menor. Já para o Sul, tivemos uma variação maior aqui entre o PMO e revisão 1, 147 para 203, depois reduzindo aqui na revisão 2, 187, e mantendo aí quase o mesmo patamar de 189, sendo o 12º maior na revisão 3. Para o Norte, então vamos reduzindo aqui a previsão mensal, né, ao longo das revisões, 98 para 94, 86 e 82 na revisão 3, sendo o 28º menor. Previsão hidrológica mensal, de maio e junho. Então, aqui no sistema sudeste, tivemos pouca variação entre as revisões, né, como a gente consegue observar aqui no gráfico, e o VE para junho tem uma variação aí de 44, 67, 149% da MLT. Já no sul, como a gente viu, né, tivemos uma redução aí em relação à revisão ao PMO, né, que é as primeiras revisões, e o VE para junho varia de 47, 136, 376%. Para o Nordeste, então, temos pouca variação entre as revisões, o VE para junho indo aí de 48, 70, 106% da MLT. Para o Norte, também vamos tendo uma redução, né, entre as revisões, e para junho, a previsão de 63, 94, 147, os limites. Aqui temos o gráfico da evolução dos armazenamentos para os subsistemas. Então, todos eles, né, com um comportamento mais de estabilidade, o sul vem com o aumento dos armazenamentos, mas já caminhando para um comportamento aqui de estabilidade nos últimos dias. Aqui temos alguns aproveitamentos, a evolução dos armazenamentos de alguns aproveitamentos, a maioria deles também seguindo para um comportamento mais de estabilidade. Aqui Três Marias, que vem com uma redução um pouco mais significativa aí nos últimos dias. E agora eu devolvo a palavra para você, Hélio, e agradeço a atenção de todos. Estamos disponíveis para perguntas. Valeu, obrigado pela apresentação, Milena. Dando sequência aí para a terceira e última apresentação desse primeiro bloco. A gente vai ter agora a apresentação sobre operação hidráulica. Quem vai fazer a apresentação é a Maria. Maria, por favor. Boa tarde a todos. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Ok. Bom, vou dar início aos destaques da operação hidráulica dessa semana. Começando aqui com as salas de crise e acompanhamento da ANA, as que estão vigentes no momento são as dos rios Tocantins, Sobradinho, da região sul, do rio Paranapanema e dos grupos de acompanhamento do Paraíba do Sul. Nessa semana, a gente teve apenas a reunião da região sul, que aconteceu na quarta-feira, dia 18. E como principais destaques do que aconteceu nesse fórum, foram apresentadas a evolução da energia armazenada nas principais bacias, subbacias da região sul, com destaque para a expressiva elevação no armazenamento de praticamente toda a região, em função das afluências muito significativas que foram verificadas e que já foram comentadas em reuniões anteriores. Observa-se que praticamente todas as subbacias, do Iguaçu, do Uruguai, do Jacuí, Capivari, tiveram uma elevação muito expressiva, chegando ali 90%, no caso do Iguaçu, e o EAR, a energia armazenada na região sul como um todo, ali na data de apresentação da reunião, foi verificado um percentual de 89,2%.
Foi destacado também que, né, apesar dessa evolução muito significativa, a perspectiva para os próximos dias, né, de uma recessão nas afluências, e aí uma estabilização nessa essa evolução muito expressiva da energia armazenada nos reservatórios da região. Foi apresentada também, né, uma simulação para os reservatórios de Foz do Areia e Salto Santiago na região Iguaçu, né, e Barra Grande, Passo Fundo e Machadinho na região, né, na bacia do Uruguai. Então, a simulação ela foi até o horizonte de 27/5, no final da próxima semana, e para os reservatórios de Foz do Areia e Salto Santiago, observa-se aí uma evolução muito significativa do armazenamento, chegaram a 100%, e a perspectiva é que no dia 27, no final do horizonte simulado, Foz do Areia esteja com um volume de aproximadamente 96%, se mantendo bastante alto, esse Salto Santiago já reduzindo um pouco, indo para 91% de armazenamento. Na região do Uruguai, né, os reservatórios de Barra Grande, a perspectiva é que continue muito alto, com 98%, Machadinho já apresentando uma redução no volume, a perspectiva é que termine no dia 27, com aproximadamente 87%, e o reservatório de Passo Fundo, com aproximadamente 62%. Quanto à agenda das próximas salas de crise da ANA, na próxima semana, a gente tem 2 salas, que são as salas do Paranapanema e do Tocantins, né, Paranapanema no dia 26 e Tocantins no dia 25, e as salas do São Francisco do Sul apenas no mês de junho. Bom, dando continuidade aqui, e passando para a operação das usinas de Jupiá e Porto Primavera, como já foi apresentado em reuniões anteriores, né, a CTG e a CESP, né, o ONS tinha entrado em tratativas para a redução das efluências de Porto Primavera já, né, que na época não foram apontadas dificuldades, né, de fazer essa operação. Né. Então, no dia 10 de maio, o ONS voltou a ratificar a importância de fazer essa redução, né, em função das condições operativas do sistema, solicitando a implementação de uma redução para um patamar de vazão de até 3.600. Então, no dia 13 de maio, a CESP enviou uma correspondência para o IBAMA, né, e no dia 16, a CESP informou ao ONS que o IBAMA autorizou a redução da defluência, né, de Porto Primavera, e executadas as devidas declarações, as restrições, né, a operação de redução, né, de Porto Primavera teve início no dia 17 de maio, e de Jupiá, né, que teve uma elevação que se iniciou em torno do dia 12, para a manutenção e recuperação do nível de Porto Primavera, né, voltou a reduzir sua defluência a partir do dia 18. Então, acompanhando aqui, né, graficamente a operação, a usina de Jupiá, como eu comentei, né, em torno do dia 12, ela teve uma elevação na defluência para um patamar de aproximadamente 3.500 para a recuperação de nível de Porto Primavera, né, mas já a partir do dia 18 já começou essa redução, fechando no dia de ontem uma média diária de 3.345 metros cúbicos por segundo. E Porto Primavera, né, já iniciou no dia 17 a redução, né, para o patamar de vazão, até chegar no patamar de vazão de 3.600. Então, saindo de 3.900 para 3.600. Então, verificado já no dia de ontem, dia 19, uma defluência média diária de 3.638 metros cúbicos por segundo. Eram esses os principais destaques da operação. Eu devolvo a palavra a você, Hélio, e fico à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado pela tua apresentação, Maria. Dessa forma, a gente encerra aí o primeiro bloco de apresentações e a gente retorna em alguns minutos para início ao segundo bloco de apresentações. Muito obrigado por enquanto e até daqui a pouco. Olá, pessoal, boa tarde novamente. A gente recebeu algumas perguntas aqui no fórum e a gente vai responder elas à medida que tiverem as apresentações dos assuntos correspondentes, ok? Nesse segundo bloco de apresentações, a gente vai ter 4 apresentações e a gente vai começar pela previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário semanal, que vai ser feita pelo Liu. Liu, por favor. Obrigado, Hélio. Vamos começar o compartilhamento de tela aqui. Bom, pessoal, espero que vocês já estejam vendo a tela já. Começando aqui pelo maior subsistema Sudeste Centro-Oeste. Como vocês devem saber,
entrou a frente fria, reduzindo as temperaturas aí a partir do dia 15 e tendo um efeito mais efetivo na carga 16, né? Aqui a gente teve dia 15 a gente teve aquela pré-frontal que eleva um pouco as temperaturas, eleva um pouco a carga, e por isso houve esse desvio, mas a partir aqui da metade aí do dia 16, a carga já teve aquela resposta à frente de temperatura, e aqui no dia 18, mais uma redução aí de carga provocada por chuvas e temperatura. Bom, com isso, os resultados da semana foram que 72% dos desvios ficaram até 3%, um MAP de 2,32% e 31% dos desvios até 1%. Seguindo para o subsistema sul, essa frente fria aí que passou, essa massa polar, na real, que entrou no sudeste, passou pelo sul um dia antes, né, provocando esses desvios aqui no dia 14 e 15. Mas fora esse destaque é que a carga respondeu aí até certo ponto, reduzindo o patamar por causa da temperatura, e a partir de certa temperatura baixa começou a voltar a subir novamente aí por causa da carga de aquecimento, né? Com isso, o subsistema ficou bem volátil, bem difícil de prever, com 48% dos desvios até 3%, o MAP de 3,85% e 15% dos desvios até 1%. Seguindo para o subsistema nordeste, a gente teve aí pancadas de chuvas em algumas capitais aí do subsistema, mas a carga aí nessa semana não respondeu frente a essas pancadas de chuva e seguiu alta aí praticamente a semana inteira. Então, a partir de terça-feira aqui, que a gente tinha bastante chuva indicada, a gente tinha previsto uma carga mais baixa, mas como o subsistema não estava respondendo a esses incentivos de chuva, a gente preveu uma carga mais alta aí para o resto da semana e teve um bom resultado aí, com 85% de desvios e até 3%, um MAP de 1,61% e 37% dos desvios e até 1%. Bom, seguindo aqui para o subsistema norte, a gente não detectou uma movimentação significativa de consumidores livres, o que colaborou para o bom resultado da semana, mas aqui, a partir do dia 18 e 19, a gente teve pancadas de chuva nas principais capitais aí do subsistema, em Pará, principalmente no Pará, Maranhão e Amapá, que foram as principais aí que sofreram com chuvas, e no dia seguinte aí teve uma redução de temperatura significativa na parte do Tocantins, entrando até, acho que parte do Amazonas. E com isso, 76% dos desvios ficaram até 3%, um MAP de 2,33%, 38% dos desvios em até 1%. Seguindo para o subsistema, aí os maiores desvios a gente tem causado por causa dessa queda de temperatura que a gente observou aí no dia 14, 15 e 16, principalmente no subsistema sul, no dia 14, 15 e 16 no sudeste e centro-oeste. Mas tivemos um bom resultado aí nas previsões, com 83% de desvios até 3%, um MAP de 1,76% e 34% de desvios até 1%. Bom, pessoal, eram essas informações aí que tinha que passar para vocês. Fico à disposição aí e devolvo a palavra. Obrigado. Muito obrigado pela apresentação, Liu. Dando sequência, a segunda apresentação desse segundo bloco de apresentações. A gente vai passar a apresentação de previsão de carga para o PMO. Revisão semanal, que vai fazer o Douglas. Douglas, por favor. Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos. Irei começar aqui o compartilhamento da minha apresentação. Tá ok, Douglas, chegou por aqui. Tá ok, chegou? Perfeito. Vou botar aqui em modo apresentação. Quando você botar em modo apresentação, se avisa, porque sumiu de novo aqui a tela, pelo menos para mim. Coloquei em modo apresentação, pode confirmar? Ok, pode seguir. Tenta passar um slide aí para a gente ver. Obrigado, Hélio. Retomando a reunião, agora falando a respeito do acompanhamento semanal, o que vem ocorrendo, né, muito em linha com o que o Liu já apresentou ao longo dessa semana e que nós esperamos para as próximas semanas operativas.
Aqui começando com o nosso destaque para essa semana, a terceira semana operativa do mês de maio. Para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, nós tivemos redução das temperaturas médias nas capitais desse subsistema, com registro de temperaturas inferiores às previstas para o processo de consolidação da carga. No subsistema Sul, também houve queda acentuada das temperaturas médias nas capitais desse subsistema, com destaque para as temperaturas negativas observadas na região serrana da região Sul. Só destacando que as temperaturas negativas aqui, e também quando a temperatura chega em determinado nível ali mais baixo, esse fato colabora para o acionamento da carga voltada para o aquecimento, e ao invés de nós observarmos uma redução de carga, a carga acaba aumentando um pouco, como nós acabamos vendo nessa semana. E em relação para o subsistema Nordeste e Norte, eles seguem com manutenção do comportamento observado ao longo das últimas semanas, com registro de temperaturas elevadas, ali com temperaturas máximas próximas a 30 graus Celsius, e ocorrências de chuva, de pancada de chuva durante boa parte da semana operativa. Para a próxima semana, nós temos as sinalizações nos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Temos a expectativa de ocorrência de temperaturas máximas amenas, porém superiores observadas na semana operativa em curso, aqui destacando somente nesse subsistema a manutenção da temperatura mínima em patamares mais baixos, né? Semelhante ao que nós temos observado nessa semana em curso. E para o subsistema Nordeste e Norte, eles seguem com manutenção do comportamento observado nas últimas semanas, com registro de temperaturas elevadas e ocorrência de chuva em todos os dias. Aqui destaca-se somente os maiores totais de precipitação previstos para Recife e Belém. Começando agora, propriamente, o acompanhamento da carga, essa semana no subsistema Sudeste, Centro-Oeste, com a redução das temperaturas médias nas capitais desse subsistema, né? Essa redução que foi até superior ao que havia sido previsto para essa semana, aqui no Rio de Janeiro, São Paulo e também algumas capitais da região Centro-Oeste, nós tivemos um desvio de menos 3,7%, uma expectativa de uma carga de 37.341 MW-médio. Para a próxima semana operativa, nós realizamos ajustes de menos 2,7% nas 2 semanas, dada a manutenção das temperaturas em patamares a menos, né, e também com as temperaturas mínimas permanecendo nos patamares mais baixos. Nós consolidamos o valor, né, para a próxima semana de 37.724 MW-médio. Para a quinta semana, dado o ajuste de 2,7% em relação ao último valor previsto nessa semana, nós temos um novo valor de 37.566 MW-médio. E com isso, com as 3 primeiras semanas verificadas e as novas projeções para a quarta e quinta semana, nós temos um novo valor para o mês de maio de 38.547, que nos sinaliza em um desvio de menos 3,4% em relação à nossa previsão inicial para o mês. Aqui no subsistema Sul, como falado, apesar do registro, né, da queda das temperaturas médias nas capitais da região Sul, as temperaturas vieram tão baixas que provocou o acionamento da carga para aquecimento, e com isso a carga dessa semana vem em patamares próximos à carga verificada na primeira semana operativa, que apresentava temperaturas superiores às registradas nessa semana. Dessa forma, nossa expectativa de fechamento da carga é numa carga de 11.386 MW-médio, que nos sinaliza um desvio de 2% em relação à nossa previsão. Para a próxima semana, dada a manutenção das temperaturas em patamares a menos, né, apesar dessa elevação das temperaturas máximas nas capitais da região Sul, semelhante ao que vem ocorrendo no Sudeste, nós não fizemos nenhum tipo de ajuste em nossas projeções, mantivemos os valores de 11.334 MW-médio e 11.361 MW-médio para a quinta semana. O novo valor de maio revisto, né, em função da atualização das semanas verificadas, nos sinaliza um desvio de menos 3,6% em relação ao mês de maio previsto inicialmente, com um valor de 11.295 MW-médio. No subsistema Nordeste, né, como dito, esse é um subsistema que em condições meteorológicas segue bastante estável, variando muito pouco, e a semana não foi diferente. Essa semana nós tivemos um desvio de 1,5% na nossa previsão, dada a nossa expectativa de uma carga de 11.483 MW-médio,
Para a próxima semana, dada a manutenção das condições meteorológicas, com destaque somente para os maiores totais de precipitação esperados para Recife, nós mantivemos nossas projeções de 11.235 e 11.216 megawatts médio. O valor de maio revisto em função da atualização das semanas verificadas, né, e as projeções para a quarta e quinta semana que foram mantidas, nos sinaliza um valor de 11.245 megawatts médio, um desvio de apenas menos 0,5% em relação à nossa previsão inicial para o mês. E aqui no subsistema norte, essa semana a carga apresentou um desvio de menos 0,4%, com expectativa de 6.041, a carga que permaneceu no patamar superior aos 6.000, né, próximo aos 6.000 megawatts médio. Essa semana, como o Liu já ressaltou, não tivemos variações significativas de consumidores livres da rede básica que provocasse grandes alterações na carga. Para a próxima semana, dada a manutenção também do cenário meteorológico, como já dito, nós fizemos pequenos ajustes em nossas projeções de 0,9% e 1,2%, consolidando os valores de 6.036 megawatts médio para a quarta semana e 6.019 megawatts médio para a quinta semana. O valor de maio revisto nos sinaliza um valor de 6.024 megawatts médio, com um desvio de 2,4% do valor previsto inicialmente para o mês de maio. E aqui já chega na parte final da apresentação, o SIM, que é a totalização de todos os subsistemas, muito influenciado pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, que é o subsistema de maior carga. Essa semana nós tivemos um desvio de menos 1,6%, com a expectativa de fechamento de uma carga de 66.251 megawatts médio. Para a próxima semana, dados os ajustes que fizemos para baixo, né, no subsistema Sudeste Centro-Oeste, principalmente, nós tivemos variações nas previsões do SIM em 1,5% em ambas as semanas, com as novas expectativas de 66.329 e 66.162 megawatts médio. E, ao fim, o valor mensal revisto nos sinaliza um desvio de menos 2,5% em relação ao nosso valor previsto inicialmente para o mês. Aqui eu termino minha apresentação, agradeço a atenção de todos e retorno minha palavra para você, Ari. Valeu, Douglas. Obrigado aí pela apresentação, pelos esclarecimentos. E agora, dando sequência às apresentações desse segundo bloco, as próximas duas apresentações, quem vai fazer é a Diana. Ela vai fazer as apresentações dos resultados do PMO e das intervenções energéticas relevantes. Diana, por favor. Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos que estão acompanhando essa reunião. Então, eu vou falar aqui, começando falando sobre os resultados, né, do DECOMP, referente à revisão 3 do PMO de maio, que engloba especificamente os resultados referentes à semana que se inicia no próximo sábado amanhã, dia 21 de maio, e finaliza na próxima sexta-feira, no dia 27. Então, antes só de entrar nos resultados, como de praxe, quando a gente tem alguma atualização excepcional nas revisões, né, alguma atualização referente a dados que não são atualizados rotineiramente toda semana, a gente traz alguns pontos aqui de destaque. Então, para essa revisão 3 do PMO de maio, a gente teve a publicação de 3 despachos da ANEEL que impactaram em atualizações da representação no DECOMP, e fica aqui listado, então, quais são esses despachos, que foram o despacho 1323, referente à atualização do CVU de Norte Fluminense, o despacho 1326, referente à atualização de CVU das usinas termoelétricas do complexo Jorge Lacerda, e, por fim, o despacho de número 1336, que é referente à autorização de que as obrigações assumidas por essas 4 usinas aqui indicadas nos slides, referente a obrigações assumidas no âmbito do PCS, do Procedimento Competitivo Simplificado, que a obrigação dessas usinas fossem atendidas por meio da UTE Mário Covas, também chamada de Cuiabá. Então, entrando agora, de fato, nos resultados propriamente ditos da revisão, primeiramente a gente tem esse diagrama onde a gente mostra aqui os CMOs de todos os subsistemas e por patamar de carga, além desse bolotário onde a gente deixa indicados os limites que atingiram os valores máximos de intercâmbio. Então, observando aqui o CMO dessa semana, comparando com o CMO da semana passada, a gente não teve uma variação significativa em termos de valores,
E assim como na semana passada, a gente mantém, então, o CMO equalizado em todos os subsistemas. Então, o CMO médio de R$ 48,28 por megawatt-hora, e complementando, né, esse CMO equalizado em todos os subsistemas, a gente não tem, então, o atingimento de todos os limites de intercâmbio, dado que os limites estão folgados. O único limite que atingiu o valor máximo é esse indicado aqui nesse diagrama, que foi o bipolo do Xingu Terminal Rio mais Xingu Estreito, somente num patamar de carga pesada. Então, para entender um pouquinho, né, o que motivou essa pequena variação do CMO, se a gente olhar aqui os estudos que a gente realizou, o próprio DECOMP, considerando os níveis estimados pelo DECOMP na semana passada para essa semana, a gente tem esse estudo que a gente chama de previsão perfeita, e a gente tinha uma sinalização de elevação do CMO, e ao atualizar a previsão de vazão, a gente teve uma pequena elevação nesse sentido. A gente foi atualizando, então, todos os fatores indicados aqui no gráfico, e quando atualizamos as restrições hidráulicas, a gente observou essa redução do CMO, e no final a gente teve uma variação muito pequena em relação da semana passada. Aí vale como destaque, em relação a essas restrições hidráulicas, vale destacar a atualização dos FSARH de Porto Primavera, que foram declarados ao longo dessa semana. Em relação ao despacho térmico comandado pelo DECOMP, ou estimado, né, pelo DECOMP para a próxima semana operativa, dado o CMO muito baixo, não há expectativa de despacho por ordem de mérito. Então, todos esses cerca de 4 gigawatts médios previstos para a próxima semana operativa é referente a declarações de inflexibilidade. Nessa revisão 3, a gente está comandando a semana operativa de 23 de julho até 29 de julho, esse comando referente ao despacho antecipado das usinas AGNL. Nessa tabela, a gente deixa indicado aqui qual foi o benefício GNL calculado para essa semana em que a gente está despachando. Dessa forma, é possível observar que o benefício está bem mais abaixo do CVU de cada uma dessas usinas. Então, para essa semana, de 23 a 29 de julho, não há previsão de despacho antecipado por ordem de mérito para nenhuma dessas 3 usinas. Em relação à energia armazenada, a gente tem um gráfico aqui para cada subsistema, mostrando o acompanhamento previsto pelo DECOMP da energia armazenada, e também a gente deixa indicado aqui com cores mais claras o resultado das revisões passadas a título de comparação. Em relação ao subsistema, tanto o subsistema Sudeste, Centro-Oeste quanto Norte, a gente observa os dois subsistemas andando basicamente de lado, né? Os dois começando com níveis iguais ao previsto para o final do mês de abril. Então, o subsistema Sudeste começando com 66,6% e finalizando o mês de abril com essa mesma energia armazenada, e o Norte começando com 99,3% e finalizando o mês de maio com esse mesmo nível também. Em relação ao subsistema Sul, a gente vê uma diferença aí em relação às revisões, e nessa revisão a gente começou o estudo com 88,6% da energia armazenada, a expectativa do DECOMP finalizar o mês de maio com 82,2%. E por fim, o subsistema Nordeste, começando com 95%, a expectativa de finalizar o mês com 94,4%. Em relação à importação de energia, só lembrando que isso não é considerado como dado de entrada, né, das rodadas das revisões do PMO, fica a título aqui de referência. Então, aqui a gente deixa indicado quais foram as ofertas enviadas para a semana de 21 a 27 de maio. Só comparando com os valores que a gente recebeu na semana passada, em termos de montantes, são os mesmos montantes, com a mesma quantidade de bloco, totalizando 250 megawatts médios, tanto para a oferta da Enel quanto da BTG Pactual. E em relação aos valores, a gente teve uma pequena redução em relação aos valores da semana passada. E para a Argentina, a gente só recebeu oferta para o Uruguai, e para a Argentina, a gente não recebeu oferta. Entrando, então, agora nos assuntos das intervenções energéticas relevantes, vale aquele lembrete do que a gente traz como relevante, né? Que são intervenções que ocorram em unidades geradoras que possam alterar algum limite sistêmico, ou de unidade geradora de usina
hidrelétrica ou térmica de grande porte. Então, começando pelos destaques do subsistema Sudeste Centro-Oeste, para o período do dia 21 até o dia 25 de maio, a gente tem expectativa de manutenção da unidade geradora 2 da usina hidrelétrica de Água Vermelha. E no dia 22 de maio, a gente tem um teste de recomposição de Jupiá. A unidade geradora 2 de Irapé está com uma manutenção prevista para ocorrer do dia 23 de maio até dia 10 de junho, e a unidade geradora 3 de Colíder de 23 a 30 de maio. Continuando no subsistema Sudeste, a gente tem um destaque para a usina térmica Luiz Oscar Rodrigues de Melo, um desligamento da usina previsto para acontecer no período de 23 de maio até dia 6 de junho. Uma manutenção prevista para a unidade geradora 9 da usina hidrelétrica de Ilha Solteira, para manutenção preventiva, que está programada para o período de 23 a 27 de maio. E finalizando com o destaque do subsistema Sudeste, a unidade geradora 2 da usina hidrelétrica de Capivara, prevista para ocorrer no dia 25 de maio. Para o subsistema Nordeste, não há intervenções relevantes para esse subsistema para essa semana que a gente está tratando, nessa reunião. E para o subsistema Norte, que a gente tem destaque é a usina hidrelétrica de Tucuruí, com 2 manutenções previstas, uma para a unidade geradora 21, para ocorrer no período de 24 de maio até dia 2 de junho, e na unidade geradora 5, no dia 25 de maio. E, por fim, o subsistema Sul, com destaques para a usina termoelétrica de Araucária, uma manutenção de 5.000 horas de operação, que está programada para ocorrer do dia 21 de maio até o dia 28 de julho. A unidade geradora 3 da usina hidrelétrica de Salto Osório, prevista para acontecer do dia 21 até o dia 25 de maio. E finalizando, então, essa apresentação com a unidade geradora 2 da usina hidrelétrica de Foz do Chapecó, com uma manutenção preventiva decenal programada do período de 23 de junho até dia 6 de maio. Então, aqui eu finalizo a minha apresentação, Hélio. Passo a palavra para você de volta e fico à disposição para eventuais dúvidas que possam surgir. Boa tarde. Muito obrigado pelas apresentações, Diana. A gente agora vai para o intervalo desse segundo bloco de apresentações e volta em alguns minutos com possíveis respostas dos questionamentos colocados no fórum e para as 2 apresentações finais do terceiro bloco. Até daqui a pouco. Olá, pessoal. Boa tarde novamente. A gente vai iniciar esse terceiro bloco respondendo algumas das perguntas que foram postadas no fórum. E a primeira pergunta que a gente vai responder é a do Walker, e a gente vai pedir a ajuda do Pedro para responder essa pergunta. Eu vou ler a pergunta aqui, Pedro. Ele diz o seguinte: prezados, boa tarde. Tendo em vista as recentes alterações na vazão de efluente mínima de primavera para 3.900 metros cúbicos por segundo, de junho a outubro, por meio do FSARH H2894 de 2022, existe a expectativa da divulgação de FSARH que altere a defluência mínima de Jupiá no mesmo período? Por favor, Pedro. Obrigado, Hélio. Obrigado, Walker, pela pergunta. As restrições hidráulicas, elas são cadastradas pelos agentes de geração ONS, e aí a gente programa a operação a partir delas. Até o momento que consta cadastrado para Jupiá, é o FSAR 2649 de 2022, em relação à defluência mínima, né, que se encontra válido até o dia 31 de outubro de 2022. Valeu. Pedro, obrigado pela resposta, pelo esclarecimento. Agora quem vai nos ajudar a responder as próximas 2 perguntas é a Diana. Diana, quem faz a primeira dessas 2 perguntas é o Leandro Nogueira, da EDP Geração. Ele diz o seguinte: sobre o CVU definido para Cuiabá, que veio no DEC Decomp oficial, com o valor de R$ 2.039 por megawatt. Ora, por qual motivo não foi adotado o CVU de R$ 616 por megawatt hora, recomendado no requerimento enviado à ANEEL? Por favor, Diana. Boa tarde, Leandro. Obrigada pela pergunta. No despacho da ANEEL, esse valor de 606, né, referente ao CVU da usina termoelétrica mais cara dentre as citadas, né, referente a qual a Cuiabá iria operar para compensar as obrigações contratuais.
Esse 606,03 citado é referente, então, à usina termoelétrica de Edelux X, e esse valor é o valor que foi calculado pela CCE, mas referente ao CVU estrutural. Então, lembrando que para o Decomp, para os primeiros meses, o CVU que a gente usa é o CVU conjuntural das usinas, e o CVU, então, que foi considerado no Decomp foi desses cerca de R$ 2.000 comentado por conta dessa questão da gente considerar o CVU conjuntural. Obrigado, Diana. Vou ler aqui a segunda pergunta para ver se você pode nos ajudar a esclarecer. Quem faz a pergunta é o Wilker. Ele é da Electra Energy Geração. E ele diz o seguinte: prezados, boa tarde. Poderiam comentar o estado das obras das linhas de transmissão do 500 kV, posições 3, Padre Paraíso 2C2 e 525 kV, Foz do Iguaçu, Guaíra, Sarandi, Londrina? Houve mudança em relação ao PMO anterior? Quais são os impactos esperados para o PMO de junho? Aproveitando o tema, seria possível a disponibilização dos dados utilizados na elaboração das premissas e limites de intercâmbio, dado que, por exemplo, quando são adotadas as premissas declaradas na reunião do DMSE, não há maneira dos demais agentes receberem a informação ao mesmo tempo e ou validá-las no PMO, tal qual as cartas relevantes ao PMO estão sendo publicadas no produto de documentos gerais. Por favor, Diana. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, Wilker. Obrigado pela pergunta. Referente à consideração, né, em relação às obras, só uma ressalva antes de responder a pergunta, né, essas questões, né, enviadas são tratadas pela equipe de planejamento de curto prazo, né, de limites elétricos. Essa reunião aqui é da programação, da operação, então hoje a gente não tem representante dessa equipe, mas para não te deixar também sem resposta, a gente tentou contato aqui com os representantes, e o que eu tenho para te dizer é que a obra referente Poções Padre Paraíso, ela está prevista para finalizar, né, para entrar dia 30 de junho, e a Foz do Guaíra, Sarandi, Londrina, ela ficou fora do horizonte do PMO. E então, em relação às solicitações adicionais, em relação à divulgação de informações, mais informações, né, a gente vai repassar todas essas solicitações para as equipes responsáveis, e sobre as atualizações, né, de mais atualizações para o PMO de junho, a gente vai divulgando conforme os prazos estabelecidos na semana que vem. Lembrando que na próxima segunda-feira a gente já tem publicação do deck preliminar do New Wave, junto com alguns documentos também referentes à atualização que vai ser feita. Então, é isso, agradeço a pergunta, e tendo mais algum questionamento, a gente fica aí também à disposição nos fóruns aqui do ONS. Obrigada. Valeu, obrigado pelos esclarecimentos, Diana. As outras perguntas que foram postadas no fórum a gente responde ao final, depois do intervalo do terceiro bloco. E vamos dar início agora às duas últimas apresentações dessa reunião semanal do terceiro bloco. E quem vai fazer a primeira delas é o Carlos, sobre limites elétricos e principais intervenções elétricas. Carlos, por favor. Muito obrigado, boa tarde a todos. Só um minutinho aqui para fazer o compartilhamento da tela. Está aparecendo minha tela? Sim. Ok, então, os limites elétricos com impacto na programação e principais intervenções com restrições eletroenergéticas. Nós começamos aqui com a intervenção que tem na barra B de Janaúba, 3.500 kV, iniciando às 7 horas que iniciou, né, às 7 horas do dia 16, e deve seguir até as 24 horas aí da próxima terça-feira, dia 24. São atividades relativas aí à integração do complexo solar Janaúba. Então, para que o sistema suporte contingências, lá que envolvem falha de disjuntor naquela subestação, aí os seguintes limites têm que ser atendidos, né, programados e atendidos. FNES menor que 4.700, FNS menor que 3.800, assim como o R-Seco menor que 8.800 megawatts. Temos também a barra B1 de Igaporã 3, 500 kV,
que iniciou aí ontem às 7h20, né? E está prevista aí até às 16h40 da próxima quarta-feira, dia 25, para adequação da produção diferencial de barras para a integração da linha da Renova Energia lá. Então, temos também esses limites aqui apresentados, são os mesmos números lá da outra intervenção, para suportar perdas com falha de disjuntor. Então, recordando, FNES menor que 4.700, FNS menor que 3.800 e RC menor que 8.800. Temos o desligamento também da linha 500 kV Barreiras 2 Buritirama, que inicialmente, talvez na última quinta-feira, às 7 horas, até às 17, e indo aí até o dia 30 de maio, segunda-feira. Então, instalação de bandeja adicional nas caixas de emenda lá de fibra ótica da linha. Durante essa intervenção, para que o sistema suporte aí a contingência na área, limita o FNES em 4.400, o FNS em 3.500. Temos uma barra B1 de Igaporã, iniciando aí na próxima quinta-feira, às 6h30, indo até às 17 horas, tanto da quinta como na sexta-feira, dias 26 e 27, para conectar aí pingados da futura linha da Renova lá nessa barra. E aí os números, né, que são apresentados aqui, as exceções, para suportar dinamicamente a perda, as contingências simples e com falha de disjuntor, como já mencionados anteriormente, a FNES de 4.700, a FNS de 3.800 e a RC de 8.800. Temos a linha 500 kV Gilboés Miracema, iniciando às 7 horas da próxima sexta-feira, dia 27, indo até às 17 horas do dia 30, segunda-feira, passando a pendências de comissionamento ao longo da linha aí em 22 estruturas. Então, para que as interligações, tanto a Norte-Sudeste como a Sudeste-Nordeste, suportem dinamicamente contingências externas, aí adota-se a redução de 100 megawatts nos limites de FNS e de FNES, e também redução de 200 megawatts nos limites de FNS mais FNES em relação aos definidos para a perda do bipolo Xingu, ou seja, para aqueles definidos aí para a operação em regime, para a perda desse bipolo. Além disso, reduzir em 100 megawatts os limites de FNS em relação aos definidos para a perda do bipolo de Foz e Biúna, a perda do bipolo de Madeira, e contempla aí também o corte de geração na usina de Itaipu pelas lógicas 14 e 15. Temos o desligamento do circuito 2 Itaberá-Tijuco Preto, previsto para começar às 6 horas de amanhã, indo até às 17 do domingo, para substituição de DCPs da linha, na subestação de Tijuco Preto. Para que o sistema suporte, então, perdas simples e duplas ali no tronco de 765, aí limita o recebimento do Sudeste, né, conhecido como RSA em 8.500, também o RSul em 7.500. Na área Acre-Rondônia, nós temos proteção, serviço de manutenção corretiva e melhoria de hardware e software na proteção diferencial de barras da subestação 230 kV de Jauru, começando às 8h30 de amanhã, sábado, e indo até às 18 horas do domingo. E aí, para que o sistema suporte defeitos no barramento que venha a trazer a perda desse barramento, com comportamento estável para o sistema interligado, e também para a ilha que fica no sistema Acre-Rondônia, limita-se o fornecimento Acre-Rondônia em 250 megawatts. Temos a linha Foz e Vaiporã, circuito 3, diariamente de 7 às 17, no sábado dia 21 e domingo dia 22, manutenção corretiva em para-raios. E aí, para que o sistema suporte dinamicamente a perda dos dois circuitos remanescentes, Foz e Vaiporã, aí a gente restringe o FNS em 3.000 megawatts, e no sábado a geração de Itaipu 60 em 3.900, e no domingo a geração fica restrita a 3.500. Bom, são essas as principais intervenções. Devolvo a palavra para você, Hélio.
Valeu, Carlos, obrigado aí pela apresentação. Agora a gente segue para a última apresentação desse terceiro bloco e dessa reunião semanal de hoje, dia 20, sobre política operativa. Quem vai fazer a apresentação é a Letícia. Por favor, Letícia. Boa tarde a todos. Vamos falar agora sobre a política operativa da semana do dia 14 de maio ao dia 20 de maio, abordando o acompanhamento do DCEM na programação diária. Em relação aos resultados de CMO dos modelos DECOMP e DCEM, de forma geral, no subsistema Sudeste e Sul verificam-se CMOs levemente superiores no DCEM em comparação ao DECOMP, devido ao melhor detalhamento da rede e da carga, assim como dos recursos energéticos com destaque para a geração eólica. Além disso, destacam-se valores de CMO reduzidos nos subsistemas Sudeste e Sul entre os dias 14 e 15, devido à maior disponibilidade de recursos energéticos no SIM em carga reduzida no final de semana. O descolamento de CMO entre Sul e Sudeste, que ocorre em alguns períodos dos dias 14 e 15, estão relacionados com a limitação do fluxo de importação no subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Nos subsistemas Norte e Nordeste também verificam CMOs levemente superiores no DCEM em comparação com o DECOMP, devido ao melhor detalhamento da rede e da carga, assim como dos recursos energéticos, também com destaque para a geração eólica. Além disso, observa-se uma elevação de CMO em alguns patamares do dia 15 de maio, devido à limitação do fluxo Manaus, definido no SGI 24832 de 2022. Nesse mapa é apresentado CMO por barra durante uma meia hora do dia 20 de maio. Destaca-se que apenas 30% do total de barras do SIM são mostradas nesse mapa. São observados CMOs equalizados em todos os subsistemas, exceto na região do Amapá, em função da limitação da LT 230kV Ferreira Gomes Macapá, e na região da Bahia, em função da limitação da geração na OHE Itapebi. Agora, observando gráficos de box plots, vemos a distribuição dos valores de CMOs nas barras por subsistema para o dia 20 de maio. No Sudeste, os outliers superiores e inferiores entre as 17 e as 21 horas ocorrem devido ao SGI 15369, que desliga a LT 230kV Monte Claro Nova Prata 2, circuito 2. Ocorrem também outliers superiores a partir das 23 horas, devido ao SGI 25364, que limita a geração mínima das UHS Bariri, Barra Bonita e Ibitinga em 80 MW. No subsistema Sul, os CMOs nulos ao longo do dia ocorrem em função do SGI 23285, que limita a geração do conjunto hidrelétrico Lajeado Grande. Já os outliers superiores e inferiores entre as 17 e 21 horas também ocorrem devido ao SGI que desliga a LT 230kV Monte Claro Nova Prata 2, circuito 2. No subsistema Nordeste, os CMOs nulos entre 0 e 6 horas ocorrem em função do SGI 22923, que limita a geração da OHE Itapebi. E no subsistema Norte, os CMOs nulos ao longo do dia ocorrem em função do limite de carregamento da LT 230kV Ferreira Gomes Macapá, definido na instrução de operação normal da área Manaus-Macapá. Agora, comparando os resultados do DCEM e o PDP, observamos que no Sudeste as diferenças de geração hidráulica resultaram de ajustes necessários para a compatibilização da diretriz da política operativa e ajustes de unidade de cometimento hidráulico. As diferenças entre PDP e DCEM foram em função da declaração de flexibilidade pelo agente. No subsistema Sul, as diferenças de geração hidráulicas resultaram de ajustes necessários para a compatibilização da diretriz da política operativa, e as diferenças de geração térmica foram em função da declaração de flexibilidade pelos agentes e exportação comercial. No subsistema Nordeste, as diferenças de geração hidráulica foram devido às diretrizes de política operativa, de defluência da bacia do Rio São Francisco e compatibilização da política operativa. E as diferenças de geração térmica foram em função da redeclaração de inflexibilidade pelos agentes. Por fim, no subsistema Norte, as diferenças de geração hidráulica foram devido aos ajustes para atendimento
dos limites de transmissão, ajuste de unit commitment hidráulico, rateio de energia vertida turbinável e compatibilização da política operativa. Já as diferenças de geração térmica foram em função da redeclaração de inflexibilidade pelos agentes. Em relação ao intercâmbio internacional, não houve importação e exportação para o Uruguai, e houve exportação de energia por oportunidade e exportação comercial de térmicas para a Argentina. Nesse mapa temos o balanço médio semanal da programação. Como destaques, temos a carga média do SIM, que foi de 65,9 gigawatts médios, o que representa uma redução de aproximadamente 880 megawatts médios em relação à semana anterior. A geração eólica foi de 5,4 gigawatts médios na região Nordeste, redução de aproximadamente 1,8 gigawatts médios em relação à semana anterior. No subsistema Sul, que reduziu sua importação de energia para aproximadamente 297 megawatts médios. Houve exportação de oportunidade e comercial para a Argentina de aproximadamente 1.353 megawatts médios. A exportação dos bipolos do Madeira ficou em torno de 3,7 gigawatts médios, sem mudança significativa em relação à semana operativa anterior. E os bipolos do Xingu ficaram aproximadamente 6,7 gigawatts médios, uma redução de 1,3 gigawatts médios em relação à semana operativa anterior. E a geração de Itaipu em aproximadamente 5,4 gigawatts médios, também sem muita mudança significativa em relação à semana operativa anterior. Em relação ao balanço médio semi-horário por subsistema ao longo da semana operativa, podemos observar que o subsistema Sudeste e Centro-Oeste continua com importação líquida em todos os patamares de carga, o recebimento continua com a participação relevante nesse subsistema, mas o principal responsável pela modulação para atendimentos da carga foi a geração hidráulica. No subsistema Sul, houve exportação líquida na maioria dos patamares em função das altas afluências observadas. Adicionalmente, houve exportação de energia, na modalidade comercial e na modalidade de energia vertida turbinável. Nessa semana operativa, o subsistema Nordeste foi verificado um perfil importador de energia na maioria dos patamares de carga durante a semana, em função principalmente da baixa geração eólica. O Norte foi exportador de energia em todos os patamares e o destaque é a elevada geração hidráulica, que, em função da sazonalidade desse recurso, foi o principal responsável pela exportação de energia desse subsistema. Em relação ao despacho e a titulação da geração térmica, nessa semana operativa tivemos um total de 4,3 gigawatts médios de geração térmica. O destaque para o despacho por inflexibilidade, representando aproximadamente 61% do despacho total. Em seguida, despacho por ordem de mérito, apresentando aproximadamente 34% do despacho total. E, por fim, a exportação comercial, apresentando aproximadamente 5% do despacho térmico total. Eu agradeço a atenção de todos e volto a palavra para o Hélio. Valeu, obrigado pela apresentação, Letícia. Dessa forma, a gente termina aí as sessões de apresentações aí da reunião semanal de hoje. A gente vai agora para o intervalo e na volta a gente responde as perguntas que ainda não foram respondidas, que foram postadas no fórum. Até daqui a pouco. Boa tarde novamente, pessoal. A gente vai iniciar esse bloco com as respostas das perguntas feitas no fórum ao longo dessa reunião, que ainda não foram respondidas. E a primeira pergunta que a gente vai tentar responder é a do Fernando Nunes, da BP Comercialização. Ele diz o seguinte: prezados, boa tarde. Poderiam esclarecer, por favor, a diferença entre exportação total para a Argentina e o valor devido apenas à geração termoelétrica? De onde ou de quais agentes ou usinas é proveniente o restante da energia exportada? Exemplo. Rapidói do dia 16/5 de 2022, exportação de 2.200 megawatts, GT 390 megawatts da Lacerda. Quem vai nos ajudar a responder essa pergunta é a Letícia. Por favor, Letícia. Fernando Nunes, obrigada pela pergunta. A diferença do valor de exportação total para a Argentina e o valor de exportação apenas de geração termoelétrica é proveniente da exportação de energia de oportunidade, energia vertida turbinável, das usinas do Sul e do Norte, que exportamos em caráter de oportunidade
para a futura devolução pela Argentina. Obrigado, Letícia. A gente pede que você continue aqui com a gente para nos ajudar a responder mais duas perguntas que foram enviadas. A primeira dessas duas é do Fábio Pinto, da Energisa e Comercialização. Ele diz o seguinte: boa tarde, segundo o FSARH, 2894-2022, a vazão Porto Primavera passará para 3.900 a partir de 1º de junho. Gostaria de saber se o INS vai soltar a manutenção dos 3.600 atuais ou se vai retomar a operação a 3.900. Obrigado. Por favor, Letícia. Obrigada pela pergunta, Fábio. Estamos prevendo manter a defluência nos 3.600 metros cúbicos por segundo, com vistas a minimizar o uso dos reservatórios de cabeceira e intermediários. Obrigado, Letícia. A última pergunta para você dessa sexta-feira é do Renato Dias, da 2W Energia e Comercialização. Ele diz o seguinte: prezados, boa tarde. Estamos observando há alguns dias exportação de energia do Sul para a Argentina. Qual seria o motivo específico para tal operação? Há alguma previsão, por enquanto, por quanto tempo essa operação continuará? Grato, por favor, Letícia. Obrigada pela pergunta. Então, como a gente tinha comentado, a exportação é de energia vertida turbinável, com capacidade de transmissão para a Argentina, e a previsão é que esta exportação se encerre nesse final de semana, com o controle de nível das usinas do Sul e a menor afluência das usinas do Norte. Obrigado, Letícia. Seguindo aqui com mais duas perguntas, eu vou fazer as duas juntas, e quem vai nos ajudar a responder é o Tiago. As perguntas são da Mônica Zambelli, da CPFL Geração. Ela diz o seguinte: prezados, boa tarde. ANEEL, no despacho número 1336, de 17 de maio de 22, autorizou a geração da UTE Cuiabá em substituição a 4 térmicas do PCs que estão atrasadas. Gostaria de saber se o INS já tomou conhecimento disso e quando essa térmica deve iniciar a geração. Quais os montantes de geração flex e inflex serão adotados? E junto com essa pergunta, eu vou fazer a outra pergunta do Alexandre Fernandes, da Eneva, que pediu se a gente pode repetir sobre o CVU de Mário Covas, que falhou o áudio na resposta enquanto ele ouvia. Por favor, Tiago, pode nos ajudar a responder essas duas perguntas? Obrigado, Hélio. Obrigado, Mônica. Vamos lá. Primeiramente, sua pergunta, Mônica, é bem objetiva. A gente tomou conhecimento, sim, desse despacho da ANEEL. O agente entrou em contato conosco, declarando o interesse em programar a geração da usina. A gente, de posse das informações, estava no despacho, todo o conteúdo ali no voto do relator. A gente contemplou aquela declaração do agente. Ele já começou a gerar no dia de hoje. Hoje, à meia-noite, começou a tomada de rampa de carga, e ele já está gerando hoje já. E inclusive, já está sendo foi considerado já na programação que foi feita ontem para o dia de hoje, e inclusive está sendo considerado também para a próxima semana operativa no PMO. Se você for olhar essa revisão do PMO, revisão 3 do PMO de maio, já considerou declarações da Âmbar Energia para a UTE Cuiabá para essa semana operativa, de 21 a 27 de maio. Você quer saber onde você consegue esses valores? Eu vou sugerir, Mônica, para você consultar os nossos produtos da programação, tanto o relatório executivo de programação diária, quanto os produtos da revisão do PMO, que são o sumário, o relatório técnico, a nota técnica, que são publicados no Sintegre. Além também do IPDO, informe preliminar da operação também, que você vai ter informações sobre como foi a operação do dia, para você conseguir ter acesso aos montantes efetivamente gerados pelo TE Cuiabá. Agradeço a sua pergunta, Mônica. Agora eu vou para outra pergunta lá, que o nosso colega ele não conseguiu ouvir plenamente lá a resposta da Diana sobre o CVU da UTE Cuiabá. Inicialmente, é importante que a gente salientar aqui que o despacho ele proferiu ali uma medida cautelar. Esse processo, o próprio despacho também direcionou para que esse processo seja devidamente instruído por 4 superintendências da ANEEL, para depois, enfim, ser feito o juízo de mérito. Só lembrando o caráter cautelar dessa medida.
Aí eu vou pedir para o nosso colega consultar o voto do relator. Foi lá do voto do relator que a gente verificou que aquele CVU de 616 correspondia ao CVU da térmica Edelux. Lá no voto do relator, ele traz todo o raciocínio no qual ele considerou como térmica de referência para uso do CVU da UTE Cuiabá nessas condições, com o CVU da UTE Edelux 10. Aquele 616 é o CVU estrutural. O tratamento que a gente deu para esse caso, para esse caso específico, foi o mesmo tratamento que a gente dá para todas as usinas. A gente, depois do CVU estrutural, a CCE faz um cálculo do CVU conjuntural, a gente usou o mesmo critério que o relator ali apresentou em seu voto, de que deve se observar a térmica mais barata. Também observamos isso também para a identificação de qual do CVU conjuntural, e também foi o CVU da mesma térmica, a térmica Edelux 10. Então, esse valor de 2.090, me fugiu o número na memória aqui, 2.093, ele também se refere à térmica, 2039,96. Também se refere à térmica Edelux. Esse foi o nosso raciocínio e ele foi embasado lá. Como essa era uma medida cautelar, a base que nós tínhamos para essa definição foi o voto do relator e aplicamos as mesmas regras que a gente aplica para qualquer tipo de usina, que lembrando que a UTE Cuiabá está substituindo aquelas 4 usinas do PCS. Espero ter respondido a sua pergunta, deixado bem claro, Leandro. Qualquer dúvida, você entra em contato conosco e eu devolvo lá para você. Hélio, muito obrigado, pessoal. Até mais, boa tarde. Valeu, Tiago. Obrigado pelas respostas. E a última pergunta da reunião semanal de hoje, que vai nos ajudar a responder a Milena, e foi feita pela Ruth Ferreira, da Nova Energia Geração. E ela pergunta o seguinte, Milena, ela gostaria de saber se teria uma previsão de até quando os arquivos dos CEPINs ainda serão disponibilizados no produto modelo chuva-vazão. Adicionalmente, ela gostaria de saber se quando o MPV sair do Shadow, ainda será disponibilizada a planilha com os resultados. Por favor, Milena. Ok, Hélio, obrigada pela pergunta, Ruth. Então, os arquivos dos CEPINs, eles vão ser disponibilizados até o PMO de junho. A partir daí vai ser feita a virada de chave, né, do CEPINs para o MPV, e serão disponibilizados somente os arquivos do MPV, entre eles a planilha USB, ela vai continuar sendo disponibilizada, só que com os resultados do MPV. Obrigada, Hélio. Muito obrigado pela resposta, Milena. Dessa forma, a gente encerra a reunião semanal de hoje, do dia 20 de maio de 2022, desejando aí a todos um ótimo final de expediente de sexta-feira, um bom final de semana, e a gente se encontra nas próximas reuniões. Até mais, pessoal. Obrigado pela presença de todos.